último bloco agora. Dá tempo de você participar ainda do nosso cenário político de hoje. Estamos falando sobre a imprensa no Brasil, principalmente nesse contexto de eleição. Então, você pode mandar aí sua participação, acompanhe o programa com a gente e interaja. Vamos acompanhar a agenda de amanhã, terça-feira, dos candidatos ao governo do Rio Grande do Norte. Nesta terça-feira, a candidata Cloriza Linhares, 12h30, faz entrevista em rádio de Mossoró. 7h25 da noite, entrevista no cenário político da TCM. O candidato Fábio Dantas, 8 da noite, participa do lançamento da campanha de Dr. Querginaldo a deputado estadual em Tenente Ananias. A candidata Fátima Bezerra, 9 da manhã, faz o 5º dia da caravana O Melhor Vai Começar. Carreata em Água Nova, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, José da Penha, Major Sales, Paraná, Luiz Gomes e São Miguel. A candidata Rosália Fernandes, 6h30 da manhã, faz panfletagem nas proximidades do Hospital Giseuda Trigueiro, em Natal. 9 da manhã, acompanha a Assembleia dos Trabalhadores da Educação de Ceará-Mirim. 1h30 da tarde, concede entrevista ao programa Comunidade no rádio em Ceará-Mirim. 7 da noite, se reúne com militantes e apoiadores da saúde pública em Natal. Os candidatos Bento, Daniel Moraes, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira e Capitão Stevenson não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Tá aí, então, a gente... Parece que o textinho já está ficando padrão, viu? Dos candidatos que não enviam, Vunuvo, as agendas. A gente vê os candidatos de menor envergadura que se restringem mais ali a Grande Natal, e é o que a gente realmente vem trazendo, são os candidatos que estão mais à frente das pesquisas, que realmente fazem essa movimentação, tem um fundo eleitoral maior, como a candidata Fátima Bezerra, que tem aí feito essas carreatas, são 6 dias de carreatas por todo o Oeste, percorrendo todos os municípios do Oeste e do Alto Oeste, aqui no Rio Grande do Norte. Então, a gente vê uma envergadura maior. Tem também o capitão Stevenson, viu, Vonuve? Não fez a agenda nos municípios, mas ele vem fazendo ali, começou aos pouquinhos na semana passada, campanha nas redes sociais. A campanha dele não tem desenvolvimento de estratégia, não tem produção de tags, de artes, mas ele vem trazendo ali as postagens em vídeos e está trazendo inclusive TBT de ações que ele já realizou enquanto policial ainda, em questão de escolas públicas, visitas em comunidades da periferia, doações de roupas, doações de alimentos que ele já fez aí na sua história. E falando em vídeo, fazendo as críticas que ele gosta de fazer, que ele costuma fazer aos candidatos, esse modo de operar dos candidatos, do uso do fundo eleitoral, é o jeito dele de fazer a campanha dele, Vonuve, e está intensificando. Precisa vir aqui ao cenário político, né? Da distância é muito fácil de fazer campanha, mas precisa vir aqui, como a candidata Cloriza vem amanhã. E ela vai ser perguntada sobre assuntos importantes, né, que precisam ser respondidos com relação ao Rio Grande do Norte. Então, a gente espera a presença de todos os candidatos ao governo do estado aqui, no debate também da TCM, no próximo dia 15 de setembro. A gente percebe, Carol, que nos finais de semana existe a intensificação de campanha na rua dos candidatos ao governo do estado. Mas durante a semana, os candidatos da proporcional estão sempre nas cidades, batendo de porta em porta, buscando fazer essa campanha de corpo a corpo. Os candidatos ao governo costumam mais ali participar das carreatas, dos grandes eventos. Mas durante a semana existe essa necessidade da participação das entrevistas, dos debates, dos veículos de comunicação. São muitas perguntas, muitas críticas que precisam ser respondidas e a gente aguarda a presença dos candidatos também aqui na TCM. Exatamente. Por falar em presença e debate, está acontecendo nesse momento o debate realizado pela Tribuna do Norte, lá em Natal, sem a presença da governadora Fátima Bezerra. Lembrando que o nosso debate aqui da TCM está marcado já para o dia 15 de setembro, próxima semana, viu, gente? E os convites já enviados, algumas presenças confirmadas, mas nem todas ainda. A presença dos candidatos também em rodadas de entrevistas é importante para a gente trazer não somente as críticas que eles querem fazer ou aquela propaganda dentro do planejamento de marketing, mas conversar sobre assuntos importantes para o Estado, falar sobre seu programa de governo, sobre suas propostas, sobre seus pensamentos em relação à política como um todo.
Então, é muito importante, sim, sair ali daquela bolha da sua rede social ou sair daquela bolha do discurso pronto. A gente vai trazendo para você todos os passos deles. Vamos voltar à nossa conversa com o professor Esdras Marquesan. Professor, com as redes sociais, eu falei logo no iniciozinho do programa, todo mundo é jornalista. Todo mundo entende de comunicação, todo mundo sabe comunicar, todo mundo agora pode ter um blog. E aí... nem todo mundo passou por uma cadeira acadêmica em que passamos 5 anos estudando meandros da comunicação. 4 anos, Carol. Você aqui na UERN. E aí, Vanúvio, tratando sobre ética, tratando sobre a produção da comunicação como um todo. Como é que o senhor vê isso? Já que o público muitas vezes não entende essa parte sensível do exercer comunicação e muitas vezes dá muita credibilidade a algumas notícias que não têm a mesma responsabilidade. Isso. Bem, cara, você falou uma coisa importante, né? Primeiro é que com a internet e a proliferação das redes sociais, uma coisa que eu vejo muito positiva é essa possibilidade das pessoas atuarem como produtores de conteúdo, né? Agora, quem produz conteúdo não quer dizer que é jornalista. Então, há essa confusão, né? Você produzir conteúdo, eu tenho uma conta no Instagram, no Twitter, e aí eu decido todo dia lá postar uma informação sobre o meu bairro, certo? Eu acho que isso é ótimo, né? Para informar as pessoas, a gente vê que há muitas redes de jovens comunicadores, por exemplo, em assentamentos rurais, né? Que são pessoas que criam web rádios, né? Criam jornais murais para informar aquela comunidade. Então, é uma ação muito positiva. Agora, quando a pessoa quer se autodenominar jornalista, né? Mesmo com a decisão do STF que derrubou a obrigatoriedade do diploma para o exercício do jornalismo, é importante isso que você falou, é saber que o profissional do jornalismo, ele exerce uma profissão com toda a responsabilidade daquela profissão, que não é apenas a de captar informação, mas de captar informação, apurar aquela informação, checar, pesquisar, ouvir diversos lados para aí, então, produzir um conteúdo e disponibilizá-lo ao público leitor, seja num portal, seja na TV, no rádio. E uma pessoa que tem um Twitter, ela pode ouvir um boato, soltar na sua conta, e aí, se essa pessoa tiver muitos seguidores, essa informação vai se proliferar rapidamente, e se for informação falsa, pode gerar vários danos, várias consequências, né? Aqui, há muitos anos, eu uma vez vi uma pessoa relatando no Twitter um acidente que teria ocorrido numa determinada região da cidade. Em poucos minutos, acidente com vítima fatal. Em poucos minutos, não teve vítima fatal, foram 2 pessoas só. Depois, acidente não teve feridos, ou seja, em menos de 10 minutos, um acidente com vítima fatal se transformou num acidente simples, entendeu? Então, por quê? Porque essa pessoa ela teve a necessidade de soltar essa informação sem se preocupar em checar primeiro para dar uma informação correta ao seu leitor, à sua leitora. Então, o profissional do jornalismo, ele pode até não fazer isso, mas durante o curso ele é orientado, né? As aulas, as disciplinas trabalham com esses conceitos éticos da profissão. Então, é o que diferencia um profissional do jornalismo de uma pessoa que produz conteúdo informativo, certo? Há pessoas que não têm o diploma de jornalismo e são excelentes profissionais? Há. Assim Sim. como há excelentes profissionais com diploma de jornalismo. Agora, o que o público tem de entender é que o profissional de jornalismo, ele é um profissional que tem uma responsabilidade e que foi preparado ou preparada para lidar com a informação e entregar ao público da melhor forma. A gente tem aqui a participação do
Erismar Faria, André, auxiliador, assistindo diretamente de Governador de Serra Rosado. Um abraço para todo mundo lá de Governador. A gente tem a Graça aqui do Nova Betânia dizendo que o jornalismo sério exerce uma função de relevância para a informação e construção de uma sociedade esclarecida. Muito obrigada, Graça, pela sua audiência. A gente tem o Alain do Boa Vista. Quer saber se o candidato Lula, nas suas palavras, diz, se for eleito, que vai regulamentar os meios de comunicação. Isso é fake news ou nada vai acontecer? Primeiro, se é fake news, não, porque o candidato realmente ele disse isso. Sobre esse tema, há uma confusão muito grande no país, né? Porque alguns grupos tendem a dizer, quando se fala em regulamentar os meios de comunicação, alguns grupos já taxam que é uma medida de censura. Só que quando a gente vai olhar para outros países, inclusive desenvolvidos, como Portugal, Reino Unido, há uma regulamentação da mídia. E essa regulamentação é muito mais em cima dos grupos empresariais que detêm concessões públicas para difundir informação. Por quê? Em alguns países, um grupo empresarial ele não pode ter TV, jornal e rádio. Ele tem que escolher. Por quê? Porque a informação é um capital muito importante para uma sociedade. Então, a partir do momento que um grupo empresarial ele detém todos esses canais, ele está com uma arma muito forte em suas mãos. Então, alguns países restringem. Então, quando se fala na regulamentação da mídia, é exatamente isso. O que é regulamentar? É criar parâmetros para que não exista mais esses oligopólios. O que são oligopólios? É uma única empresa ter o domínio de várias emissoras de rádio, várias emissoras de TV. Qual a proposta da regulamentação? É democratizar essa propriedade das concessões públicas. Por exemplo, evitar que políticos tenham rádio, TV, jornal, portais. Por quê? Porque em uma pessoa você detém, por exemplo, 3, 4 concessões públicas. Isso é inadmissível. Então, países desenvolvidos como Portugal, se você acha que regulamentação é censura, faça uma pesquisa hoje à noite. Regulamentação da mídia Portugal. Você vai ver que Portugal tem a regulamentação da mídia. Regulamentação da mídia Inglaterra. Você vai ver que a Inglaterra tem regulamentação da mídia. Agora, os grupos que tentam confundir esse debate público só falam de quê? Venezuela, Cuba. Venezuela, Cuba. Que a gente já está acostumado, né? Qualquer coisa diz, é Venezuela, Cuba. Não, vá olhar para outros países. Então, o debate da regulamentação, ele é importante, agora, com participação da sociedade. Por quê? Se não tiver a participação da sociedade, realmente pode se transformar numa coisa perigosa, seja nas mãos de A ou B, porque o poder, ele sempre será inebriante. Então, seja de direita, esquerda, de centro, qualquer pessoa que chegue ao poder e que não tenha o compromisso com os preceitos democráticos, pode se tornar num ditador, num regime ditatorial. A história nos mostra isso. Agora, sim, não se deixe confundir por esses discursos rasos. Pesquise. Então, regulamentação da mídia é um tema importante para a qualificação do jornalismo brasileiro e do processo de comunicação do país. Marcos Galdino pergunta se o professor acredita na renovação da concessão da Globo. Acredito. Por quê? Porque tem aquela história de cão que ladra muito não morde. Então, acredito que sempre vem essa pauta, mas assim, você está falando de um sistema que já tem uma história no país, que tem muita força política, força econômica, e uma não renovação de um sistema como esse não é uma coisa que se decida da noite para o dia, né? Então, não acredito na não renovação. Agora, acredito que é preciso debater a regulamentação para que grupos como a própria Globo possam ser questionados sobre a dominar tantos veículos, tantas emissoras, enquanto cidades pequenas não têm um canal de TV,
um canal de rádio. Então, hoje a gente tem muitos desertos de notícias, ou seja, municípios que não têm uma única fonte de informação com qualidade. Eu queria mandar um alô aqui pro... Peraí, a pessoa não mandou o nome, mandou só o Clerton Gomes, que está no Boa Vista. Ele tinha mandado só o bairro. Muito obrigada pela audiência, Clerton. Nosso tempo já está quase no final. Professor, em relação a justamente essa questão, acesso à tecnologia, acesso à informação, combate a informações falsas, o senhor acha que tem sido contemplado nos programas de governo a contento pelos candidatos? Acredito que muito se fala sem conhecer. Isso inclusive no Congresso, né? Quando esses assuntos vão para o debate, são poucos os políticos que vão falar com conhecimento de causa. E isso é um risco. Há algum tempo estava sendo discutido no Congresso uma lei para criar parâmetros sobre as operadoras as redes sociais, as empresas das redes sociais, né? E aí, num determinado momento, chegou um ponto de tensão, que era, vamos definir o que é fake news e o que não é. Quem é que vai definir isso? A classe política tem condições de definir. Só que a classe política está recheada de interesses. Então, como a gente vê hoje em alguns governos, o governo é quem diz se é fake news ou não. Só que muitas vezes o governo pode taxar de fake news uma notícia que está lhe desagradando. Então, assim, é preciso que a sociedade se aproprie mais, discuta mais, amadureça mais essa discussão para que a gente possa dar passos certeiros e passos firmes na melhoria da legislação que trata desses assuntos. Professor da UERN, jornalista Esdras Marquesan, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Carol, Vonúvio e todos e todas que acompanham o cenário político. Seja sempre bem-vindo, professor. Um programa para ser arquivado. Obrigado. Boa noite, até amanhã. Antônio, essa questão não deu tempo para a gente perguntar, certo? O assunto é sobre comunicação, mas a gente, quando trouxer analista político, também pessoal da área jurídica, a gente fala sobre a compra dos imóveis com dinheiro vivo. Obrigada pela audiência e amanhã a gente se encontra. Boa noite.